Olá, eu sou André Gaspar e este é o podcast Só Doutores, o programa que leva até você as mentes mais brilhantes da universidade. E hoje eu tenho aqui o prazer, a satisfação de receber meu colega, meu amigo pessoal, Erivelton Santana. Oi, Eri! Ô, André, tudo como é bem? que você tá? Tudo beleza? Pô, que bom que você veio, viu? Enfim, veio o Erivelton. É isso que eu ia dizer. Finalmente eu consegui, né, vir aqui para esse projeto maravilhoso, estar com vocês. Para mim é uma satisfação, viu? Que massa, Eri. E hoje a gente reservou um tempo para falar sobre gêneros textuais e a relação que eles têm com o ensino. Porque eu sei que você fez uma pesquisa acerca do gênero textual, de história e quadrinhos também, e uma pesquisa que envolve os quadrinhos matemáticos. Mas a gente vai chegar até lá. Eu queria antes que você explicasse já para o pessoal o que é gênero textual. Como é que a gente pode conceituar de uma forma bem simples gênero textual? É um pouco difícil, né, falar sobre o gênero textual do ponto de vista da definição, né? Nós seguimos a definição de Marcuski, né? Porque Marcuski procura contextualizar o gênero textual num lugar mais prático, né? Uhum. Ele fala do gênero textual como sendo um fenômeno sociodiscursivo, né? Ele fala do gênero textual como sendo algo que ocorre e que estabiliza e que sistematiza o processo comunicativo diário na sociedade, né, das pessoas. As interações sociocomunicativas, elas ocorrem pelos gêneros textuais. Só existe comunicação porque existe o gênero textual. Gêneros textuais, exato. E aí a gente sempre faz também a diferenciação, né? Do ponto de vista didático, do ponto de vista científico, nós procuramos diferenciar o gênero textual do tipo textual, né? A tipologia é uma coisa, os gêneros textuais são outra coisa, eles se encontram, né? Eles se integram, eles interagem, digamos assim, eles se complementam. É bom você falar sobre isso porque tem gente que imagina que o gênero textual é a narração, é a descrição, e aí entra justamente nessa divisão que você faz, que você mostra. Exatamente. E aí Marcuski e tantos outros, né, estudiosos, eles procuram caminhar nessa trilha, falar didaticamente, cientificamente, que o gênero é uma coisa, o tipo é outra coisa. Essas duas coisas, esses dois elementos, eles se encontram, eles, claro, interagem, um complementa o outro, mas do ponto de vista didático, do ponto de vista científico, são elementos diferentes, né? A tipologia, ela é mais restrita, ela é um pouco menor, ela vai reunir na concepção de Marcuski, que é seguida por muitos outros, né, autores pesquisadores, ela vai seguir aquela perspectiva das 5 classificações, né? E aí entra a narração, entra a descrição, entra a tipologia argumentativa e por aí vai. Já os gêneros são diversos, né? Ele arrisca dizer, inclusive, que são quase inúmeros, né? Os gêneros textuais, e eles vão também surgindo, brotando, se reinventando. Verdade. O gênero textual é anterior ao e-mail, por exemplo, era a carta, né? Sim. E ele, inclusive, exemplifica isso. Muitos outros autores também vão trazer essa perspectiva, né? De que os gêneros eles vão surgindo na medida em que a sociedade precisa criar novos gêneros para fazer o processo comunicativo no dia a dia. E isso também aliado às transformações tecnológicas, às necessidades outras, às necessidades diversas, na medida em que a sociedade vai se transformando. Então, antes não existia computador, não existia internet, né? A tecnologia ainda não tinha alcançado esse patamar. Então, não existia e-mail, não existiam as redes sociais com diversos gêneros ali circulando, não existia o podcast. É verdade. Né? Isso aqui já é um gênero novo. É um gênero novo, é um gênero textual novo que surgiu, inclusive, a partir dessas transformações tecnológicas, a partir da necessidade que a sociedade teve de se comunicar dessa forma. É interessante essa ideia, né, de pensar a estabilização da comunicação. Então, se você conhece esse evento comunicativo e identifica quais são os elementos que fazem que ele tenha uma certa singularidade ou se caracterize como tal, você consegue se comunicar de uma forma proficiente. Agora, também tem os elementos que são mais flexíveis.
e que fazem que a gente possa, muitas vezes, inovar no próprio gênero. Sem dúvida. E os autores, os pesquisadores e as pesquisadoras também, né, os autores e as pesquisadoras, falam sobre isso, falam sobre essa maleabilidade dos gêneros. Marcuse diz isso, né? Os gêneros textuais, eles são dinâmicos, eles são plásticos, eles são maleáveis, eles são mais adaptáveis, eles se transformam com mais facilidade. A tipologia, ela fica um pouco mais estática, porque precisa ser assim, né? É necessário que seja assim, elas vão ter aquele conjunto de características que vão determinar, né, o que é a narração, o que é a descrição, o que é a injunção, né, o texto persuasivo, mas elas vão se combinando, elas vão aparecendo, se manifestando nos gêneros diversos, né? Os gêneros textuais, eles também não resguardam somente aquele lugar, o lugar da narração exclusivamente se manifestando naquele gênero, naquele gênero textual. Vários gêneros textuais acabam trazendo características de outras tipologias, né? De tipologias distintas, diversas, né? E tudo isso é muito dinâmico, né? Tudo isso vai se transformando ou vai manifestando essas transformações na medida em que novos gêneros surgem. Na conversa, por exemplo, você pode fazer uma narração, mas também pode escrever algo. Exato. E apresentar um elemento argumentativo também. Exatamente. E aí a gente começa uma mistura de tipos dentro de um gênero textual. Isso. E gêneros textuais também acabam trazendo características de outros gêneros, né? Eles acabam tendo essa maleabilidade, essa possibilidade. Muitos gêneros, na verdade, o que Marcuse nos diz, né? E o que tantos outros autores nos dizem, os gêneros são híbridos, né? A maioria dos gêneros textuais, podemos dizer assim, né? A maioria dos gêneros textuais são híbridos. Eles permitem essa hibridização, essa adoção, essa manifestação de características distintas, de gêneros distintos. Se nós fôssemos falar do podcast como um gênero textual, por exemplo, nós teríamos um gênero textual que é essencialmente oral, né? Da oralidade, próprio da oralidade, e ele vai trazer características narrativas, ele vai trazer características descritivas, ele pode trazer características persuasivas também, e aí ele vai trazer características de outros gêneros, né? A conversa entre amigos, a conversa espontânea, ela é mais descontraída, ela é menos preocupada com os aspectos formais da língua. Isso é um aspecto... Se monitora menos. A gente se monitora menos. O podcast fica muito mais tranquilo, ele acontece de maneira mais adequada, mais leve, como um gênero textual, se ele não se preocupar com esse aspecto muito formal, né? E isso é próprio de outros gêneros também, né? Do mesmo modo que nós podemos ter podcasts um pouco mais formais, né? Um pouco mais, a depender da temática que seja trabalhada, a depender do contexto em que ele esteja sendo criado, em que ele esteja sendo materializado. A gente tem variações dentro de um mesmo gênero. Sim, variações dentro de um mesmo gênero. Então, tudo isso está nesse contexto, no contexto do ensino e do estudo dos gêneros textuais, que, por sua vez, está no contexto do ensino, do estudo da língua enquanto instrumento de comunicação, desse nosso instrumento de comunicação diário. Na né? sala de aula mesmo, quando a gente ensina gênero textual, a gente está trabalhando ali com o aluno a questão da comunicação, propriamente dita. Isso. Mostrando para esse aluno quais são as diferenças que ocorrem em diferentes eventos comunicativos e como é que ele pode se adequar linguisticamente para esses diferentes eventos comunicativos. Perfeito. E é isso, esse é o caminho, né? É mostrar todos esses aspectos para, inclusive, desmistificar aquela ideia de que o que é mais descontraído, o que é mais próximo do coloquial tem menos valor. Vai ter o mesmo valor porque o essencial da língua, o objetivo essencial da língua é possibilitar, permitir, proporcionar a comunicação entre as pessoas, entre os indivíduos. E aí existem vários fatores que estão aí envolvidos, como você bem falou, né, André? E que quando nós vamos para a sala de aula, nós vamos explicando tudo isso para mostrar ao aluno, para mostrar àquele indivíduo que está ali aprendendo ou reaprendendo o universo vasto, o universo complexo que é a língua enquanto instrumento de comunicação, o processo comunicativo, né? O processo sociocomunicativo, socio-interacional. Muitos alunos se preocupam, Eri, em como performar
na comunicação. Olha, eu quero fazer melhor do que eu faço. Eu quero me superar. E aí, quando a gente pensa nesse ensino de gênero textual, vem à tona uma característica bem interessante, que eu acho bem interessante, que é essa possibilidade de pensar nesses eventos comunicativos, tendo neles dois aspectos. Um que faz com que a gente não fuja daquele princípio, e outro que faz com que a gente possa modificar de alguma forma. E aí, nessa, digamos assim, nessa engrenagem, o que eu tenho que ter? Um conhecimento, ou seja, eu preciso conhecer o gênero comunicativo, e eu tenho que ter também uma certa dose de criatividade para poder inventar ou reinventar esse gênero. Exatamente. Talvez esse seja um dos pontos interessantes para a gente pensar no sucesso comunicativo ou na performance comunicativa, né? Exato, exatamente. Conhecer um pouco de cada um desses universos, cada um desses aspectos é essencial para juntar um pouco de cada conhecimento desse, né, que é proporcionado com o estudo da língua, o estudo do idioma, e aí nós não estamos falando só do estudo gramatical ou do estudo estrutural da língua, é o estudo como um todo. Aí você falou uma coisa muito importante, o contexto, né? Os contextos sociocomunicativos vão determinar o uso de um gênero, de outro, a forma de utilizar aquele gênero, né? O estilo mais formal, mais informal. Então, é algo muito complexo, mas é muito interessante, muito bom, né, de se mostrar aos alunos, inclusive aqueles que não são da área de língua portuguesa, né, da área de comunicação. Exatamente. Hoje é uma coisa muito interessante, um fato muito interessante que eu vejo, que eu tenho observado hoje na universidade, nas universidades como um todo, é que vários cursos, eu não vou arriscar dizer todos, porque pode ser um pouco comprometedor, mas vários cursos, diversos cursos, eles têm disciplinas, componentes curriculares que estão voltados para o estudo da língua, né? Português instrumental, leitura e produção textual, comunicação e expressão, ou seja, há uma preocupação de formar o profissional também nesse aspecto. Porque todo e qualquer profissional precisa do instrumento de comunicação para exercer a sua profissão. Ou mais ou menos, ou mais na modalidade escrita, ou mais na modalidade oral, mas é necessário conhecer, e eu digo também reconhecer, relembrar um pouco do que é esse universo, que é a língua, que é o idioma, que é o processo de comunicação. E eu digo revisitar porque nós vamos aprendendo muito de tudo isso ao longo da nossa vida, né? Desde a infância, as primeiras disciplinas, né, o português, a matemática, elas estão lá acompanhando o indivíduo, nos acompanhando desde o primeiro momento de formação, né? E aí a gente vai prosseguindo, vai evoluindo, vai avançando, vai conhecendo mais e mais informações sobre isso. Quando a gente chega na universidade, nós chegamos enquanto estudantes e revisitamos vários desses aspectos e aprendemos aspectos, conhecimentos novos, né? De maneira mais intensa ou menos intensa, a depender da área de formação, né? Se for na área de letras, de comunicação, nós vamos estudar muito mais isso de maneira científica para poder ensinar, construir o conhecimento com os estudantes depois, seja em qual curso for, né? Agora, se o indivíduo está em outros cursos, ele vai aprender um pouco disso tudo, mas os gêneros textuais estão lá, né? Olha, é quase obrigatório ter o estudo dos gêneros textuais, né? Você que pode falar bem sobre isso, porque você é da área de língua portuguesa, da área de linguística e trabalha no curso de matemática. Como é isso, Eri? Como é que você vê assim, esse ensino de língua portuguesa, ensino de gêneros textuais no âmbito dos estudos da matemática? Um aspecto muito interessante da minha vida profissional, né? Porque eu sou formado em letras, né? Nós somos, inclusive, parceiros contemporâneos, né? Exatamente. Viemos de letras, licenciatura, bacharelado, fizemos especializações na área de educação de letras, mestrado e doutorado também na área de letras. E hoje, aliás, desde que eu entrei na sala de aula de universidade, eu entrei para trabalhar com cursos que não são da área de letras. Pois é, eu me lembro que você ficava mais nos cursos que não são de letras. Isso. Lá na UFBA, né, quando eu fui professor substituto, eu trabalhei com outros cursos. Tive contato também com turmas de letras, né, nos estágios, né, do mestrado e do doutorado.
Mas no exercício profissional eu tive essa peculiaridade de trabalhar com cursos que não eram cursos de letras, mas com disciplinas que tinham relação com o universo das letras, né? E aí veio no concurso, né? Quando eu passei no concurso e fui lá para a UNEB, antes mesmo do concurso, né? Eu comecei como professor visitante lá e fui para o Departamento de Ciências Exatas da Terra, o D72, lá em Alagoinhas, trabalhar com cursos que não são da área de letras, embora lá tenha curso de letras, né? E você faz parte do curso de lá. Exatamente. Né? Então, assim, e eu fiquei pensando, eu acho que é uma predestinação aí, estava escrito nas estrelas, o universo conspirando, enfim, né? Mas eu me deparei, né, com essa realidade e gostei muito, né? Porque eu comecei a perceber, inclusive e principalmente trabalhando com as turmas de matemática, lá do D72, eu comecei a perceber a importância que tinha, a necessidade que tinha de um profissional lá no curso, né? Vinculado ao departamento, porque eu também trabalho com curso de sistema de informação, a turma que é da computação, trabalho com curso de ciências biológicas também, todos eles são de lá do D72, né? Ainda não trabalho com curso de engenharia sanitária e ambiental, mas eu vou... Tá chegando lá. Tenho que trabalhar com essa turma, porque o pessoal já me convidou várias vezes e eu não tive condição de assumir turma lá. Mas eu quero conhecer esse pessoal, porque é um pessoal muito interessante, alunos e alunas excelentes, né, desse curso, assim como desses outros cursos também. E aí eu comecei a perceber essa importância de ter um profissional da área de letras, né, que trabalhe com português lá, né, dentro desses cursos, trabalhando com esses alunos, com essas alunas. E tem sido um trabalho muito interessante, muito gratificante, muito enriquecedor, né? Porque eu me deparo com muitos alunos bons, né? Alunos que têm boa escrita, alunos que têm um bom texto, um bom discurso, alunos que performam muito bem, que usam muito bem os gêneros textuais. Então tem sido uma surpresa muito bacana. Inclusive veio, digamos assim, a necessidade... Depois veio a inspiração, veio a necessidade de criar projetos de pesquisa que tentassem unir um pouco esses universos, né? O universo profissional no curso de matemática, né? Eu estou lotado no curso de matemática porque é o curso que tem mais disciplinas voltadas para língua portuguesa. São as leituras e produções textuais, né? Nos outros a gente tem menos disciplinas, mas mesmo assim eu tenho um vínculo bom, bacana com esses cursos. E aí eu fiquei pensando, em alguns momentos eu fiquei pensando assim, olha, será que eu estou no lugar certo? Porque eu sou formado em letras e eu estou aqui com profissionais de outras áreas, de outras áreas de formação. Achei meio estranho e fui tentando me encontrar nesse lugar. Mas eu acho que eu não demorei muito de me encontrar não, porque eu comecei a perceber essa importância, né? Essa necessidade de estar lá com eles, estar lá no dia a dia. E foi dando certo, né? Houve projetos de extensão, um projeto de extensão voltado para a leitura e produção de textos acadêmicos para essa turma, né? E depois veio a ideia e a necessidade de criar projeto de pesquisa. Aí vem uma coisa impressionante. Você deve estar pensando assim, olha, Erivelton é o professor de língua portuguesa, de linguística, está no departamento de matemática, de ciências exatas. Ele vai pesquisar. Será que ele vai ter orientando para isso? Mas ele conseguiu criar um projeto na área de matemática e a partir desse projeto ele conseguiu ter orientando de matemática. A partir de quê, Eri? A partir dos gêneros textuais. Gêneros textuais. Né? Os gêneros textuais, os gêneros textuais eles vieram como elemento, digamos assim, centralizador, no sentido de centralizar, unificar, unificador, agregador desses dois universos. O universo profissional, né, estando no curso de matemática, e o universo acadêmico de formação, né, de formação acadêmica, que foi o curso de letras, né, em sua maioria. E aí, assim, chegou um momento, André, que eu fiquei pensando, ó, como é que eu vou unir esses dois mundos? Como é que eu vou desenvolver projeto de pesquisa num curso de matemática se eu sou formado em português, se eu sou formado em letras, né? Aí eu fiquei, assim, um pouco preocupado com isso, porque é importante nós darmos também a nossa contribuição na área da pesquisa, não só no ensino, não só na extensão, né? Essa tríade que forma a universidade, né? Ensino, pesquisa e extensão, é importante que ela seja visitada pelos profissionais, né?
pelos professores, enfim. E aí eu fiquei sem saber direito como fazer isso, né? E aí, de repente, na verdade, a minha fonte de inspiração foi um grande amigo meu, né? Que é do curso de letras, que é também formado em letras, e que se chama André Gaspari, né? E que me deu a luz para eu conseguir resolver. E era uma coisa que estava ali na minha frente, eu não conseguia ver. Mas esse meu grande amigo trouxe a chave do mistério. Ele falou, por que você não trabalha com livro didático de matemática? Que é um trabalho que eu já fazia com livros didáticos de língua portuguesa. De língua portuguesa. Então você disse, olha, para quem não sabe, André Gaspari é ele, né? Esse aqui é o meu amigo que trouxe para mim essa luz, essa inspiração. E aí você me falou, né? Trabalha com livro didático. Pega o livro didático de matemática e trabalha com ele, né? Veja os gêneros textuais. Deve ter gênero textual lá espalhado e tal. Por que você não pensa em alguma coisa assim? E aí a ideia foi, né, frutificando, eu fui conseguindo materializar a partir disso que você me disse, a partir de nossas conversas. Aí veio o projeto, né? Primeiro veio um projeto escrito, né? Que ia ser submetido posteriormente para iniciação científica. Depois desse projeto veio logo um artigo, né? Uhum. Eu escrevi um artigo sobre o tema, já pesquisando, vendo livros de matemática. E depois esse artigo foi publicado, uhum, né? E aí o projeto foi materializado, foi registrado, né, nos sistemas, né, eletrônicos da UNEB e foi submetido, né, à apreciação do edital, né, da PPG, a Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação, que cuida dessas questões, e nós conseguimos, né, aprovação. Maravilha. E aí foi realmente muito bom. Eu, em algum momento, achei que eles não iam aceitar, né? Não iam gostar do projeto, achar que não tinha relevância, mas nós conseguimos a aprovação. E foi uma experiência muito boa porque, nesse momento, como você falou, né, surgiu aluno interessado em pesquisar. Surgiu aluno querendo ser bolsista de iniciação científica, mesmo sendo uma temática que não ia falar somente da matemática, uhum, somente de alguma vertente da matemática, né? E aí os alunos surgiram, né? Primeiro grupo, os meninos muito bacanas, inteligentíssimos, muito dedicados, né? Regivaldo Santos, Juca, meu querido Juca, foi bolsista de iniciação científica. João Vitor Fernandes também, aluno de iniciação científica. Péricles, Alain Ribeiro Bonfim, né? Nosso querido Péricles, ele também foi bolsista de iniciação científica. E nós tivemos um bolsista voluntário, um pesquisador, sim, voluntário, que não podia pegar a bolsa de pesquisa porque ele já era funcionário público, uhum, mas ele me procurou e disse, professor, eu queria muito participar do projeto, né? Ailton Mercedes, muito, muito dedicado esse aluno. E eu disse a ele, Ailton, a gente não tem mais vaga para bolsista, porque as 3 já foram ocupadas. Ele, não, mas eu não quero ser bolsista, eu não posso, inclusive. Eu quero ser voluntário. Uhum. Eu posso ser voluntário? Bacana. Pode. E aí ele veio, nós montamos um grupo muito bom, muito bacana, um grupo muito dedicado. A gente trabalhou durante um ano, né, fazendo as pesquisas nos livros didáticos. Escolhemos uma série, né, uhum, de livros didáticos praticando matemática, que era muito utilizada na região de Alagoinhas, na cidade de Alagoinhas também, né, município de Alagoinhas e no entorno. Aprendi com o professor Agripino. Olha, tem um vídeo aí sobre cidades pequenas com o Agripino, que ele conta a diferença entre cidade, povoado, vila. Assistam, viu? Obrigado, professor Agripino. Então, nós escolhemos essa série, né, do 6º ao 9º ano. Sim. E fizemos o trabalho de pesquisa durante esse período, né, com essa turma. E aí vem, né, a pesquisa com livro didático de matemática feita por um professor de português. Sim, feita por um professor de português, porque nós fomos pelo caminho dos gêneros textuais. Interessante que, né, nessa trajetória de pensar gênero textual, matemática e ensino, você fez descobertas interessantes, não foi, Eri? Com certeza, com certeza. E antes de falar dessas descobertas, sim, eu preciso dizer também que foi muito gratificante porque o projeto continuou, né? Sim. Depois que esses meninos, que a gente concluiu essa etapa com esses alunos, né, nós ampliamos o grupo, na verdade, né, com uhum, outros alunos. Aí veio a Elisiane Silva, uma menina maravilhosa, né?
que estava lá com a gente também, fez parte, né, dessa segunda etapa, aluna de matemática. Veio Matheus Targino também, né, como bolsista de iniciação científica, Davidson Santos. E essa turma atraiu também mais 2 alunas excelentes, maravilhosas, que queriam ser voluntárias, Legal. queriam pesquisar também sobre o tema, né? Jamile Santos e Dayana Soriano. Foi uma equipe também maravilhosa, né? E que nós trabalhamos com essa mesma perspectiva de investigar a ocorrência, né, dos gêneros textuais nos livros didáticos de matemática. Mas a gente teve que fazer um recorte, né? Sim. Porque trabalhar com essa perspectiva dos gêneros textuais e do ensino, nós não podíamos dar conta de tudo. Porque quando você pega um livro, você tem ali uma infinidade de gêneros, né? Exato. São diversos gêneros que ocorrem, né, num livro, que são utilizados, que se materializam no livro didático. E aí nós pensamos, e agora o que é que a gente faz? Vamos reduzir isso aqui, porque não vai dar tempo, a gente vai ter que reduzir, vai ter que focar em algum gênero mais específico para fazer um trabalho mais direcionado, ainda mais qualificado. E aí veio novamente aquela perspectiva da formação acadêmica entrando em confluência, em consonância, digamos assim, com o lado profissional, né? Aí eu pensei, voltei lá para o mestrado, para o doutorado e me lembrei, o gênero textual que está vendo aqui, que está ocorrendo aqui de maneira muito evidente no livro que a gente escolheu, né, para fazer a primeira pesquisa, era o quadrinho. E aí vem, fazendo o retorno, explica o pessoal o que você fez no mestrado e no doutorado, porque você estudou justamente histórias em quadrinhos, né? Isso, exatamente. As HQs. As HQs, exato. Então eu voltei para esse meu passado não tão distante, não tão longínquo, né? E veio a perspectiva, né, de trabalhar com os quadrinhos, porque o quadrinho é um gênero textual, né? A história em quadrinhos, HQ, o quadrinho, os quadrinhos em si, eles são, sim, um gênero textual. Eles estão ali subscritos na narrativa moderna, né? É uma forma de narrativa moderna. E isso veio para mim ainda no final da graduação, quando eu estava fazendo já o bacharelado, e com a professora Adriana Teles, né, que era uma estagiária, ela estava fazendo o mestrado dela e trabalhou com a disciplina, né, que tratava, que tinha como foco o estudo do gênero narrativo. Então, ela escolheu narrativa moderna e ela escolheu focalizar um pouco mais as histórias em quadrinhos, que ela sempre foi muito aficionada, gostou muito. E aí foi um trabalho também muito bacana, muito prazeroso. E eu fiquei pensando, puxa vida, história em quadrinhos também faz parte desse universo científico. Ele também pode estar aqui no centro, no foco dos estudos, né, das pesquisas científicas. E aí, com a Adriana Teles, a gente viu isso e eu gostei e fui, né, guardando essa ideia. E aí fui para o mestrado, né, logo depois da graduação, fiz a licenciatura, depois o bacharelado, encontrei os quadrinhos nessa disciplina, no bacharelado, e fui logo para o mestrado, né? Quer dizer, passei também pela especialização, e na especialização eu levei a ideia. Eu disse, vou fazer o meu trabalho de conclusão de curso, na especialização, uma especialização em educação, aqui no D7, no campus 1 da UNEB, e eu vou trabalhar com os quadrinhos na perspectiva educacional, né? Aí assim eu fiz, e fui para o mestrado com a ideia dos quadrinhos. E lá no mestrado, na UFBA. E aí, lá no mestrado, nós nos encontramos. Exatamente, foi lá que a gente se conheceu. Não faz muito tempo, né? Não, tem pouquinho jovens, tempo. Né? Exato. Pensar que a gente está com 26 anos. Já tem um pouquinho mais, né? Mas sem falar dessa perspectiva da idade, vamos voltar a falar dos gêneros textuais, né? E dessa trajetória bacana aí que a gente teve no mestrado. Lá nós nos deparamos, né, com análise do discurso, né? A gente foi apresentado a análise do discurso pela professora Iracema Souza. Aproveitar e mandar um abraço, um beijo para a professora Iracema, muito que foi querida. minha orientanda no doutorado. Minha orientadora no doutorado. E a orientadora de Arivelto também. Também, no mestrado e no doutorado. Né? Eu tive a chance de ter João Santana, um abraço para João, maravilhoso, como orientador João. de mestrado, e Iracema como orientadora de doutorado. São muito amigos eles, e eu quase que sou também, né, orientado pelo professor João Santana, mas eu fiquei com o professor Iracema e a gente trabalhou junto. Ela apresentou para nós a análise do discurso, e aí eu juntei esses dois universos, né? Análise do discurso, histórias em quadrinhos. Né? Eu pensei, como é que eu vou aplicar, né, esse arcabouço teórico-metodológico da análise do discurso? Eu vou materializar em quê? Como? Sim. E aí tinha outras ideias, mas eu disse, vou trazer as histórias em quadrinhos para cá.
né? Aí eu trouxe as histórias em quadrinhos para cá, né? Para esse universo, trabalhei com história em quadrinhos, fazendo análise do discurso e segui também para o doutorado. No mestrado, eu trabalhei com a Turma da Mônica, de Maurício de Souza. Né? Aliás, se eu não me engano, eu lembro até o título, que era o micro-universo feminino. Isso. Né? Na Turma da Mônica. Exatamente, exatamente. Aí a gente buscou aplicar a história, a análise do discurso ali, buscando ver, né, as ideologias, a manifestação do poder nesse micro-universo feminino da Turma da Mônica. Que virou até um livro depois que você lançou. O livro foi do doutorado. Foi do doutorado, é verdade. E eu estava muito querendo, ainda penso muito em transformar a dissertação de mestrado em um livro para poder circular mais e melhor. Vale muito a pena. Né? E foi uma pesquisa bacana, foi uma pesquisa interessante, né? Aí eu saí desse... Não é que eu saí, a gente trabalhou esse micro-universo feminino, né? No mestrado. E fazendo essa pesquisa eu vi que havia mais potencial ali, né? Havia vários discursos, né, sendo ali manifestados, enfim. E eu trabalhei com a diversidade discursiva, né, no doutorado. Sim. A diversidade discursiva, e aí abordando o discurso religioso, o discurso ecológico, né, que tem a preocupação com o meio ambiente, enfim, e o discurso didático, o discurso educativo, né? Porque a gente percebeu que nas histórias em quadrinhos de Maurício de Souza, que inclusive aniversariou agora, né, no dia 27 de outubro, né, fez 87 anos, vida longa para Maurício de Souza, ele consegue trazer uma série de ensinamentos, de instruções, então tem um potencial educativo muito grande, né, as histórias em quadrinhos. E a Turma da Mônica é um universo, né, considerável e realmente muito bacana. E nós trabalhamos, né, com esse material. E daí surgiram depois outras demandas e eu me deparo lá no D72, Alagoinhas, fazendo esse projeto, né, de pesquisa e abordando os quadrinhos. E aí você descobre algo muito interessante nesse momento, né? A gente começou, na verdade, a ver que os quadrinhos utilizados no livro didático de matemática, eles são específicos do livro didático de matemática. Eles foram produzidos, preparados com essa perspectiva de fazer com que os conteúdos matemáticos, os conhecimentos matemáticos fossem transmitidos, fossem trabalhados no livro de maneira mais leve, de maneira mais descontraída, de maneira mais acessível para o público que estuda matemática, os alunos do ensino fundamental e médio. Nós encontramos mais as ocorrências no ensino fundamental mesmo, né? Porque essa faixa etária que está transitando entre o infantil e o infanto-juvenil e que é a faixa etária que, de certo modo, se atrai mais ou se atrai muito pelos quadrinhos, né? A linguagem dos quadrinhos, o universo quadrinizado, ele acaba sendo muito atrativo para esse público. E a partir dessa sua pesquisa, você passa a caracterizar esse tipo de quadrinho, né? Exatamente. Nós tivemos aí, né, nós conseguimos perceber com esses estudos que esse quadrinho matemático que nós batizamos, nós apelidamos, não, nós nomeamos. Categorizaram, né? Isso, nós primeiro nomeamos, são quadrinhos matemáticos. Nos nossos estudos, Paulo Ramos, Álvaro de Moya, Moacir Cirne e tantos outros dizem, né? E até os estudiosos, os linguistas dizem que você pode ter gêneros maiores, é o que Paulo Ramos chama de hipergênero, e esses gêneros maiores, eles acabam também abrigando outros gêneros menores no sentido da especificidade e que têm características semelhantes, são os subgêneros. Né? Sim. Então, nós classificamos esses quadrinhos matemáticos como um subgênero. É um subgênero dos quadrinhos, porque eles têm a mesma linguagem, eles têm a mesma estruturação, né? Eles usam, eles na verdade se materializam a partir dessas características dos quadrinhos como um hipergênero, como um gênero maior. Mas tem uma especificidade. Tem as suas especificidades. Por isso nós chamamos de quadrinhos matemáticos. Se nós pegarmos, por exemplo, uma revista em quadrinhos, se nós pegarmos, por exemplo, um jornal, onde às vezes aparecem, né, as tiras, que também funcionam como subgênero. Se nós pegarmos um livro de português, de ciências, de física, química, enfim, nós não vamos encontrar quadrinhos matemáticos, vamos encontrar quadrinhos com as suas especificidades. Sim. Mas o quadrinho matemático, aquele que
ajuda, contribui, que auxilia no processo de ensino e aprendizagem de conteúdos matemáticos, ele está no livro de matemática. Então, são os quadrinhos matemáticos, esse subgênero. E desse subgênero, nós fizemos as categorizações, né? Nós criamos categorias porque observamos que eles se comportam de maneiras diferentes, né? Então, criamos 6 categorias, 7 categorias, porque o grupo de pesquisa, o primeiro grupo de pesquisa, observou que alguns quadrinhos tinham mais de uma especificidade. Vamos chamar de direcionamentos discursivos, né? Então, assim, é o gênero híbrido, né? O quadrinho híbrido, sim, né? Essa categoria híbrida, que traz características de mais de um quadrinho matemático, né? Primeiro, nós categorizamos em 6, né? Quadrinhos de explicação, quadrinhos de atividade, quadrinhos de fixação, quadrinhos de revisão, porque cada um deles tem as suas especificidades, né? Então, o quadrinho de revisão ele é utilizado quando chega numa determinada parte da unidade do livro em que o professor precisa fazer a revisão, precisa revisar os conhecimentos que já foram trabalhados, né? Então, aquele quadrinho ali, ele vai trazer um discurso que é um discurso científico, porque traz aspectos científicos da matemática, claro, com adequação para cada série. É o discurso pedagógico também, no sentido de que ele está ali ensinando, ele está instruindo, mas é um discurso específico para fazer a revisão daquele conteúdo, né? Então, as estratégias ali utilizadas são estratégias para revisar, né? Mas tem também aquele quadrinho que introduz a atividade, que introduz o exercício, né? Que dá o direcionamento discursivo para que o aluno entenda que ali ele vai fazer a atividade e como ele deve fazer a atividade. Existe o quadrinho também de explicação, né? Aquele quadrinho que aparece geralmente no início da unidade, no início do assunto, e aparece para fazer explicações essenciais, né? Daquele tema, daquele assunto da matemática. E aí nós começamos a perceber tudo isso nesse processo de estudos, né, de pesquisa, e foi realmente muito interessante, muito fascinante criar essa categorização, criar esse subgênero textual, né, dos quadrinhos. Sim. Eu posso hoje pegar lá aquela árvore e dizer, ó, aqui é a história em quadrinhos, né? Sim. É o gênero principal. Mas eu tenho a tira, eu tenho a charge, eu tenho outros subgêneros, né? E eu posso colocar ali, abrir um espaço para colocar quadrinho matemático. Sim. Porque é um subgênero que aparece no livro didático de matemática, que tem as suas especificidades, que tem as suas peculiaridades, que tem as suas funções definidas, mas é quadrinho matemático. Por quê? Porque tem um enquadramento, tem elementos, né? A gente recorreu à teoria dos quadrinhos, né? Para poder falar sobre tudo isso. Bacana. Então, tem aí o enquadramento, tem balões de fala, balões de pensamento, tem alguns recursos também que são utilizados, às vezes, né, algumas figuras geométricas, elementos, as cores, né, os desenhos que são feitos, né, a narrativa que muitas vezes está ali, né, explícita ou implícita. Então, tudo isso caracteriza os quadrinhos que nós encontramos no livro de matemática como quadrinhos, e são os quadrinhos matemáticos, que eles estão ali a serviço do ensino e aprendizagem da matemática. Essa pesquisa é fundamental quando a gente pensa no ensino de matemática, e principalmente para quem produz livro didático, porque de repente você tem ali um quadrinho matemático com uma questão que não apresenta uma certa coesão com aquilo. Você pensa, por que isso está acontecendo? Às vezes ali a utilização de um quadrinho de revisão no momento de explicação, e isso causa essa quebra na coerência. E quando você começa a apresentar esses subtipos, o produtor do livro didático pode pensar numa sequência didática a partir disso. Então, isso auxilia muito a questão da coerência e da coesão na construção de questões voltadas para o livro didático de matemática. Isso, e aí você novamente trazendo ideias excelentes, né, maravilhosas. Nós ainda não tínhamos pensado muito nisso, né? Opa, olha só, às vezes sai coisa boa daqui. Sempre sai coisa boa desse projeto maravilhoso, né, os Só Doutores. O que é que eu digo que a gente não tinha pensado, assim, ó, essa perspectiva, né, de auxiliar os produtores, né, os escritores, os editores dos livros de matemática, que usam muitos quadrinhos, é uma perspectiva muito bacana, porque eles vão ter aquela noção assim de, ó, isso aqui que a gente fez não foi só por motivos
lúdicos, o que é também importante porque a ludicidade faz parte do processo de ensino e aprendizagem. E os quadrinhos matemáticos entram nessa perspectiva. Mas não é só para ilustrar, não é só para divertir, não é só entretenimento. Tem uma motivação didática, pedagógica, né? Educacional. Sim. E o produtor do livro didático, tendo essa consciência, ele vai saber utilizar ainda mais e ainda melhor, né? Esse recurso. E, por outro lado, o professor de matemática pode e deve ter também esse olhar. Ele não pode desprezar aquele conjunto de imagens que vem ali, né, no livro, ao longo de várias unidades, e são vários. No livro que a gente pegou para pesquisar mesmo, o primeiro livro, são diversos. A gente encontrou num livro, em cada um dos livros, né, 6º, 7º, 8º, 9º ano, a gente encontrou mais de 80 ocorrências. Nossa. Né? E era assim, todas as unidades tinham mais de um quadrinho. Então, eles são bem explorados. Muito, muito explorados e acertadamente. Né? Nós pesquisamos com o livro de Álvaro Andrini, ele e a autora Vasconcelos, Maria Helena Vasconcelos. Olha, eu me esqueci, me perdoe, mas o Praticando Matemática, Álvaro Andrini e a parceira dele também, que fizeram esse livro. Eles exploram muito bem essa coisa Nós não sabemos se foi algo intencional com essa perspectiva, com esse domínio do conhecimento sobre a teoria dos quadrinhos, sobre o discurso, né, dos quadrinhos, mas... Ou intuitivo, né? Ou intuitivo. Pensando assim, vamos usar quadrinhos aqui porque isso ajuda, né? Sim. Mas eles acertaram muito, então de parabéns. Então, assim, é muito recorrente. Os quadrinhos matemáticos, eles aparecem muito nesse livro também e em outros que nós pesquisamos. Então, assim, ter essa consciência de que esse quadrinho, esse gênero textual, né, o quadrinho, e ele se materializando como subgênero, quadrinho matemático, ele funciona muito bem no processo de ensino-aprendizagem, é realmente uma perspectiva muito boa, tanto para os autores dos livros como para os professores. Porque quando o professor pega esse material, leva para a sala de aula, e o livro didático é muito importante ainda e vai continuar sendo sempre muito importante, né, para a formação dos alunos, das alunas, quando o livro didático entra em cena, é utilizado e muitas vezes como um dos únicos recursos extras que o professor tem, né, em sala de aula, e o aluno abre aquele livro, encontra muitos quadrinhos, ele vai ter mais vontade de estudar, ele vai ter mais interesse, e isso vai ser intuitivo também, isso vai ser muito natural, muito espontâneo, porque as crianças, os adolescentes, os jovens, a gente reconhece os quadrinhos, e os quadrinhos chamam a atenção. Sim. Porque é a linguagem verbal e não verbal, porque é a linguagem lúdica, são atrativos, né? E são atrativos, né? É a linguagem artística. O nosso colega, né, professor Jefferson Corrêa, ele falou inclusive isso, né? Ele esteve numa banca analisando o trabalho de João Vitor Fernandes, que fez monografia de final de curso com essa temática, né? Foi se orientando? Foi me orientando e levou esse legado aí, né, do grupo de pesquisa para a monografia de final de curso, recentemente. Aí o professor Jefferson Corrêa, meu querido parceiro, ele falou, né? Ele disse, eu senti falta aqui de vocês dizerem também que a interdisciplinaridade que os quadrinhos matemáticos promovem não é somente do português com a matemática, é também da educação artística, das artes, verdade. Porque o quadrinho é chamado também de sétima arte, né? Muitos chamam o quadrinho arte sequencial, a sétima arte. Então ele disse, aqui tem potencial também para trabalhar as disciplinas e os conteúdos voltados para a educação artística, para o desenho, por aí verdade. Vai. Né? Então, ótima dica, Jefferson, obrigado. E além de João Vitor, Péricles, né? Péricles Bonfim, ele já tinha também trabalhado. Ele foi o primeiro a pensar assim, vou fazer minha monografia com essa temática. Aí trouxe o legado do grupo de pesquisa e fez um trabalho, inclusive, muito interessante e bem complexo, porque ele, além de utilizar elementos da análise do discurso, da teoria dos quadrinhos, ele também usou semiótica. Bacana. Ele falou dos registros de representação e também trabalhou com a semiótica, porque o pessoal da matemática também trabalha, né, com essa perspectiva, né, de registros de representação. Então ele fez esse trabalho e eu fiquei também muito contente porque eu comecei a perceber ainda mais que foi um trabalho, foi uma contribuição importante e foi abrindo caminhos, né? E eu acho que ainda pode abrir mais caminhos para que o professor perceba que é importante explorar esse universo,
é importante, por exemplo, em alguma aula, em algum momento, começar com os quadrinhos ou chamar a atenção. Pessoal, aqui, ó, nessa unidade aqui, vocês estão vendo, né? Nesses quadrinhos aí, chamem de quadrinhos matemáticos. Nesses quadrinhos matemáticos, nós vemos aqui, ó, a explicação de tal assunto e tal. O que é que o professor aí diz? Porque aparece muito a figura do professor dando aula em sala, a figura de alunos perguntando, tirando dúvidas, a figura de alunos fazendo grupos para fazer os exercícios. Então, tudo isso cria aquela ambientação, né? Mostra na imagem o que é feito em sala de aula. É o professor dando aula, é o aluno acompanhando, participando, é o aluno tirando dúvida, são os alunos juntos fazendo os exercícios. Então, tudo isso é muito atrativo, né? Como você bem falou. Isso atrai, isso desperta o interesse. Sim. E aí, de repente, é como os meninos muito falam, né? A matemática é muito relegada à pior disciplina, à disciplina mais difícil, à disciplina mais complexa. É complexo mesmo. Mas com o auxílio dos quadrinhos matemáticos, com o auxílio desses recursos, dessas estratégias educativas, dessas estratégias didáticas, que também, né, trabalham com lúdico, enfim, o ensino pode ficar melhor, o ensino pode ficar mais atrativo, o ensino pode ficar mais leve. O aluno vai perceber que ele consegue alcançar aquele aprendizado de maneira menos difícil, menos complexa, quando ele vê essa ambientação, né, que os quadrinhos matemáticos proporcionam. Então, assim, tem sido um trabalho muito interessante, muito bacana, né? Eu tenho certeza que com essa equipe houve artigos publicados sobre isso, né, Ari? E aí a grande pergunta que acho que não quer calar é quando é que sai um livro sobre esses quadrinhos? Foi uma ideia que o primeiro grupo teve. Olha, e o segundo grupo também sustentou. Até hoje eles me cobram, professor, e o livro, vamos fazer... Eles tiveram a ideia de fazer uma coletânea, né? Sim. Com artigos falando sobre essa temática. E assim, cada um deles... E, na verdade, assim, eles já fizeram, começaram, alguns já estão praticamente prontos, outros bem adiantados. As demandas diversas, né, da academia fizeram com que a gente fosse cada vez mais deixando esse projeto um pouco para depois, mas até hoje eles cobram, até hoje eles pedem, eles perguntam quando é que a gente vai lançar esse livro. E aí nós queremos fazer, a gente ficou muito empolgado com a ideia de publicar um livro, né, que fosse uma coletânea de artigos, tratando sobre essa temática, né? E também trazendo as particularidades, né? Juca, por exemplo, ele é muito da área do estudo de geometria. Então, nas pesquisas que ele fez, ele conseguiu concentrar muito nesses quadrinhos que traziam os conteúdos de geometria. E ele falou que isso é interessante e importante porque a geometria muitas vezes é um dos pilares da matemática, né? A álgebra aritmética, a geometria às vezes acaba ficando para depois, tão depois que não dá tempo. E às vezes os alunos saem do ensino médio sem ter uma noção adequada de geometria, né? Então ele falou que com o auxílio dos quadrinhos, de repente, isso pode ser resgatado. Assim como o Péricles trabalhou com a perspectiva da semiótica também, né? Os registros de representação. A Ailton trabalhou com a questão aritmética nas séries iniciais, no caso do ensino fundamental, né? Fundamental 2. Ele pegou o 6º ano e ele fez um material, a gente começou a produzir um material que ficou realmente muito bom, muito bacana. E por aí vai, né? A segunda turma também pensou em trabalhos muito interessantes, né? Davidson Jamile, Dayana, Elisiane, Matheus. Então, eles já começaram a escrever, eles participaram de eventos de divulgação científica da universidade, apresentaram material que eles elaboraram. Então, foi um processo assim, formativo muito bom. E ajudou, inclusive, esses alunos, essas alunas, a se constituírem também enquanto pesquisadores, né? A partir desses projetos. Então, nós achamos que é muito interessante lançar, né? Sim, interessante, um livro, publicar. Importante divulgar esses resultados. Com certeza. Fazer circular essas informações. Até para disseminar essas ideias, né? Porque, como o professor Jefferson falou, olha, eu não conhecia essa categorização. Vocês que criaram? Sim, foi a gente que criou. Pois é. Então, e até para outros virem também estudar e aperfeiçoar, né? E complementar tudo isso e trazer novos caminhos, né? Essa é que é a ideia da ciência, né? Da pesquisa. Não é só trazer as verdades absolutas, não. Mas é trazer luz, trazer conhecimento, disseminar conhecimento e proporcionar também caminhos para que outras pessoas continuem pesquisando, né? Agora a gente está um pouco sem tempo porque eu
Estou envolvido também lá com o mestrado, né? O mestrado em modelagem e simulação de biosistemas, né? Que é lá no Campus 2. Campus 2, né? O PPG-MSB, que vai em breve já lançar o terceiro edital. É um programa novo, né? Inclusive... Mas que é sediado lá no D72, o NEB, né? Nesse mestrado estão o Zé professor Roberto, Marcos Figueiredo, o professor José Roberto que já Fontoura. tiveram aqui no podcast. Tem podcast deles aí, viu? Muito bons, inclusive. Então, eu lá também atuo, né? Um mestrado interdisciplinar e olha eu aí, né? Pois num mestrado que aparentemente não tem nada a ver com a minha área de formação, mas como ele é interdisciplinar, a ideia é trazer essa mescla, né? O pessoal de engenharia sanitária e ambiental, o pessoal de matemática, o pessoal de computação, o pessoal de biologia e outras áreas também, né? E aí estou eu lá tentando contribuir com essa turma. Tem projeto novo lá, né? Um projeto que faz estudos de aspectos comunicacionais, educacionais, sociais, ambientais. E tudo isso também tem o foco, ou pode ter o foco na linguagem. Então, quem sabe não surge aí também, né? A turma que vai fazer modelagem e simulação a partir desses estudos, né? Com quadrinhos matemáticos também, com os aspectos do ensino, enfim. E aí tá em Erivelto para orientar também, né? É isso. A gente vai tentar dar esse apoio, ou até outras áreas também do conhecimento. A gente não para e fica o tempo todo prospectando, né? Diversas outras coisas para fazer. Mas a ideia de continuar estudando com os quadrinhos, ela continua. Tanto sim, ela prossegue, né? Tanto sim que João Vitor veio com a ideia, vou fazer o meu TCC agora, em 2022.1, vou fazer o meu TCC com o material do projeto, porque muita coisa ficou lá e não foi totalmente desenvolvida. Ele aí ampliou um pouco mais agora, né? E foi bem sucedido no TCC, que bom. E tantos outros, né, que surgirem. Vamos ver se a gente continua, arranja um tempo aí para continuar trabalhando também com essa ideia dos quadrinhos matemáticos, falando da junção do português com a matemática e com outras áreas do conhecimento, para para contribuir com essa perspectiva de que o ensino precisa ser também interdisciplinar, né? Exatamente. Isso é importante. Espero que você lance esse livro, né? Elabore logo e eu ofereço até aqui esse espaço para você lançar esse livro aqui no Só Doutores. Vai ser bom, vai ser agradeço. Um prazer pra gente, viu? Agradeço. E para mim também, para nós vai ser realmente um prazer muito grande produzindo o livro, publicando o livro, trazer para cá para mostrar a turma toda, né? Mostrar vocês. E é um espaço muito importante, né? Estou muito contente por estar aqui com vocês. E vida longa também é o projeto Só Doutores, maravilha, né? Eri, foi uma maravilha conversar contigo, foi uma delícia esse podcast. Espero que você volte mais vezes. Eu já ia dizer isso, porque assim, na verdade, para mim a gente estava começando a conversa. Pois né? todo mundo acha isso, né? Passa muito rápido. É isso, passa muito rápido. Quando está terminando, a gente pensa que ainda tem tempo. O que é bom dura pouco, né? Mas tem que ser bem aproveitado. Exatamente. E vamos construir outros caminhos também, né? Sim. Outros momentos para a gente vir aqui falar sobre outros temas, né? Com certeza. Obrigado, viu, Eri, por sua presença aqui, meu querido amigo. Semana que vem, mais uma mente brilhante aqui no podcast Só Doutores. Até lá.